teve uma conversa de 2 horas do Biden com o Xi Jinping. E os dois ficaram conversando e o Xi Jinping falou assim, ó, quem brinca com fogo vai se queimar. Porque a China quer ver o mundo pegar fogo, quer ver a Rússia brigar com os americanos e com a OTAN. Por quê? Porque quanto mais os Estados Unidos gastarem dinheiro e se desgastarem politicamente, mais ela cresce. Para que Israel esteja absolutamente à mercê dos inimigos, e eu não sei do Rafael, mas eu acredito que Gog e Magog vem primeiro. O Global Times, que é o portal lá o tabloide lá do governo chinês, né, o portal deles lá, globaltimes.cn, né, da China, ele publicou uma charge, eu achei interessante, de uma pessoa que dá pra ver o rosto, é só a manga, botou a dura aqui, dá pra ver que é a bandeira dos Estados Unidos, riscando fósforo e um monte de pólvora. Ele falou. Taiwan riscando fósforo. Quer dizer, os Estados Unidos estão provocando a China. Mas sabe o que é muito curioso e estranho, né? Porque um dia antes da chegada da Nancy Pelosi, teve uma conversa de 2 horas do Biden com o Xi Jinping. E os dois ficaram conversando e o Xi Jinping falou assim, ó, quem brinca com fogo vai se queimar. Ele está dando um recado. Claro. E por que a Nancy Pelosi Sabe o que é isso? É Guerra Fria. Então, na verdade, a Nancy Pelosi, que sempre foi aliada do Biden, ela foi amando dele. Só que o Biden disse para o Xi Jinping, eu não tenho nada a ver com isso, mas como nós somos uma nação democrática, eu não posso impedi-la. Mas isso não é verdade. Ele tinha que mandar alguém de confiança dele para mostrar para o mundo e principalmente para o povo americano que ele não é fraco. Exato. Sim. Porque isso, para você ter uma ideia, os próprios republicanos bateram palma para ele. É mesmo? Os caras tinham, porque ele tinha que fazer alguma coisa. Resposta. Porque se não fizesse isso, daqui a pouco eles iam invadir. O que a China estava fazendo antes dela ir? O que é interessante, a China vem adotando a tática. A China está sentada em cima do manual lá do Sun Tzu, da arte da guerra. A China está sentada ali. A China já vem tentando a arte da persuasão com Taiwan já há muito tempo, influenciando, inclusive, com um acordo comercial e trocas culturais. A China tentou isso, você dominar sem lutar. 20% de todo o comércio de Taiwan é com a China. A China tentou isso durante muito tempo. Já está amarrando ela economicamente. Eles queriam, inclusive, até com um sistema de identidade, fizeram referendos, etc. Só que o taiwanês, ele se identifica como taiwanês, embora a demografia deles, eles são 90% de chinês Han. Entendi. Tá? E mais 10% de indígena, etc. Eles são democratas. Eles têm orgulho de serem taiwaneses. Eles são democratas. Eles não se identificam com a China. E eles criaram uma identidade, um traço de genética, etc., rejeitando esse vínculo com a China. Então o plano meio que de dominar sem lutar caiu por terra. E o Xi Jinping, ele queria isso. Vamos pensar assim, é bom e é ruim para o Xi Jinping criar uma crise agora. É ruim por quê? Está chegando a convenção geral do partido, uma estabilidade para um político em período de eleição é ruim, é muito ruim. Ele não quer. Ele quer banho-maria, ele quer mostrar a China como uma grande potência comercial. A China é o maior país comercial do mundo, maior importador de commodities, maior importador de petróleo, é o maior país em termos de trocas comerciais, importação e exportação. E ele quer. A China comprou toda a petroquímica do Irã, a China compra 2, 3 safas de soja do Brasil. O mundo hoje depende da China. Então isso é tão grande, que o mundo quebra. Se houver realmente essa crise e vierem sanções como vieram para a Rússia, vierem para a China, coisa que vai ter que ter resposta. Porque como é que fica o Japão? Como é que fica a Austrália? Como é que fica a Nova Zelândia? Como é que fica a Coreia do Sul? Não dá pra fazer esse tipo de coisa com a China. Não vão fazer, né? O mundo quebra. Então, mas como os Estados Unidos vai reagir? Os Estados Unidos ficar em silêncio, dá uma resposta para todos os outros países que eu preciso produzir armas para lutar contra um inimigo deste calibre. Quer dizer, os Estados Unidos como garantidor da paz, como polícia do mundo, logo depois da bomba que o pastor Lamartine falou tão bem, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, foi o quê? Olha, vamos fazer acordos para armas de destruição em massa serem eliminadas, diminuir a produção disso. Qual é a mensagem que manda? Se os Estados Unidos não são capazes de garantir a segurança e a autonomia desses países, eles podem ser reclamados, assim como a Ucrânia, assim como Taiwan, assim como os outros que estão ali próximos, eu preciso me guarnecer. Um dado só, Taiwan, até 5 anos atrás, o Taiwan estava na frente da China em termos de manutenção bélica, de inovação tecnológica para se preparar. Porque você sabe que 70% de todo o comércio dos semicondutores vem de Taiwan. Taiwan,
Ou E a Nancy Pelosi, inclusive, acabou de comprar um monte de ações da Se NVIDIA. Taiwan parar de produzir isso, o mundo para. Não tem chip de computador. Mas a China, quem fornece areia. É, isso aí. Então você vê que tá tudo junto. Mas uma coisa que eu acho que é importante da gente frisar é o seguinte. Você perguntou qual o papel da China. Isso. A questão mais importante aos olhos humanos, porque a gente sabe aqui que tem aspectos espirituais que a gente vai entrar depois. Primeiro estamos falando da geopolítica. Da geopolítica. É a questão econômica. A China vinha crescendo 2 dígitos de maneira extraordinária. Chegou a crescer 8% na pandemia. Loucura. Hoje eles estão muito retraídos. Ou seja, a situação do Xi Jinping não é boa. Ah, é? A China não está mais crescendo 2 dígitos, está crescendo 6%. Que para eles é por causa da nada. guerra de Ucrânia? Por conta da pandemia, eles também ficaram fechados e tal. Então, além disso, o que eles estão fazendo? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todo mundo achava que ia acabar logo. Por quê? Porque a Rússia não tem dinheiro. O PIB da Rússia é menor que o do Brasil. Exato. Então, quem que está garantindo financeiramente a Rússia? É a China. Porque a China quer ver o mundo pegar fogo, quer ver a Rússia brigar com os americanos e com a OTAN. Por quê? Porque quanto mais os Estados Unidos gastarem dinheiro e se desgastarem politicamente, mais ela cresce. Exato. Só que o Biden, embora ele seja uma pessoa fraca, como o Rafael falou, ele deu uma tacada muito boa nesse sentido agora. Por quê? Porque na minha opinião, é óbvio que a gente não pode afirmar isso, até estamos numa plataforma que não dá para você falar de fake news. Ela disse que não, mas de qualquer maneira foi muito positivo para ele, porque ele deixou que uma aliada dele fosse lá e pagasse para ver, porque um dia antes a China falou, se o avião dela entrar aqui, a gente derruba. É mesmo? E eles estavam monitorando. Foi o voo mais monitorado da história. Os aviões de Taiwan... Eles falaram, se ela entrar aqui, a gente derruba o avião. Se você procurar aí no Google, você vai achar. Não só não derrubaram, como não fizeram nada. Então, mas isso não demonstra uma fraqueza? Da China. E uma força dos americanos. Agora, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela é muito importante porque Rússia não tem dinheiro, mas tem armas. Para os americanos é muito bom que continue de certa maneira, por quê? Porque a Rússia só tem arma antiga. Eles não têm dinheiro para fazer arma de tecnologia nova. Então os americanos estão forneceram agora, essa semana, 500 milhões em armas para a Ucrânia. Agora, de onde vêm essas armas? Dos Estados Unidos. Então, aquece a economia americana, porque são as indústrias armamentísticas americanas que estão fornecendo, ou seja... Mas quem paga a conta? Quem paga a conta é a Ucrânia. A Ucrânia tem dinheiro para isso? Tem um fundo internacional de cooperação. É a ONU, é a OTAN, né? é tudo isso, entendeu? Então, veja, os americanos estão mantendo a guerra, eles estão, obviamente, ganhando dinheiro. Por outro lado, a China também tem interesse de que a guerra continue. Por quê? Porque aí abre o precedente para ele invadir. Aí o Irã também tem um precedente para invadir Israel. Aí a Coreia do Norte para invadir. Ou seja, nesse momento nós estamos vendo claramente uma nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. A Rússia é coadjuvante só. O que eu vejo, assim, que dá a impressão da gente que está longe, é que as peças estão movimentando, a gente só consegue ver o jogo agora, mas os grandes líderes, eles estão planejando 5, 10 anos à frente. Sim. E me parece que a China não está pronta pro plano dela ainda. Não está. Militarmente, economicamente, ela está se preparando para ficar forte. Militarmente, ela é anos-luz atrás de Rússia e Estados Unidos. Só que ela tem dinheiro. Né? Nunca foi testado. Nunca foi testado. Tem o maior exército no mundo, na teoria. É claro. Mas... Então, trocando em miúdos, eles amarelaram. Porque ainda não estão prontos. Então, teve hoje um exercício, teve hoje um exercício que não é lá grandes coisas. Teve alguns disparos, né, para ilhas mais ao sul, sim. Eles já invadiram as águas territoriais de Taiwan. Cercaram eles a ilha com os navios cercaram. A Taiwan derrubou alguns drones chineses que estavam no espaço aéreo, derrubou. Nada além disso. Se a China fosse fazer alguma coisa de fato, já teria feito. Existe uma mística no ar aí, hoje é dia... Hoje é dia 4. Dia 4. Tem uma mística, um jogo russo, bem interessante. Um jogo russo lançou uma série lá, um episódio, que falava sobre o dia 5 de agosto de 2022, que começava a Terceira Guerra Mundial.
Um jogo russo. Eu até lancei um vídeo no canal sobre isso, mostrando. Mas jogo antigo ou novo? Não, jogo novo. Um jogo novo. É? E aí, depois desse 5 de agosto de 2022, que começava um apocalipse mundial, o cara entra assim, passava um momento de escuridão, guerra nuclear, etc. O cara entrava num túnel, saía do outro lado, mostrando um arrebatamento, né? Os mortos se levantando e etc. Batia aqui no tubo. Mas olha só, vamos voltar o papo aqui, a gente vai para a escatologia já. Por que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra? Não vai ser uma guerra fácil. Se tiver uma guerra, não vai ser fácil. Por quê? Ali vai ser uma batalha naval. O que Taiwan fez durante muito tempo? Se muniu, se preparou. Equipamentos comprados dos Estados Unidos, inclusive. O grande fornecedor de Taiwan, além de outros países, os Estados Unidos vendeu muito equipamento. Tem armas apontadas para muito poderosíssimo. O que a China fez? Uma invasão. Ali, a parte mais estreita de Taiwan para a China tem mais ou menos 170, 180 quilômetros de distância. É muito próximo. É muito próximo. Mas vamos pensar o seguinte. Questão de navio vindo... Tanto um navio de aliados ocidentais quanto o próprio Taiwan, a artilharia de Taiwan, poderia derrubar facilmente ou afundar o navio da China. O que a China fez no decorrer do tempo? Ela posicionou em vários silos, quer dizer, ela tem estruturas já posicionadas de mísseis de artilharia para Taiwan. Em toda a região, dentro desse estreito, no estreito de Taiwan, na menor proximidade ali, 180 quilômetros mais ou menos, ela já posicionou sua artilharia para Taiwan. Não vai ser fácil para a China, só que vai ser muito mais difícil para Taiwan. Muito mais difícil para Taiwan. Só que um detalhe, a artilharia da China pode afundar, por exemplo, o porta-aviões gigantesco lá que comporta milhares de soldados dos Estados Unidos. Mas a questão ali não é Taiwan. É óbvio que Taiwan não consegue enfrentar a China. É óbvio. É óbvio. A questão é esse acordo que foi assinado em 79, que obriga os Estados Unidos, porque na questão da OTAN, o que ele faz? Ele manda dinheiro, ele manda armas e fica de fora. Unidos, sim. Biden falou que não vai entrar nisso daí, você viu? Fica de fora. Agora, mas ele entrou. Então, mas ele falou... A guerra entre a Rússia um centímetro num país da OTAN, aí... Então, mas ele não tem obrigatoriedade por acordo. Sim, não tem. Entendi. No caso de Taiwan, ele não é que ele vai mandar armas, ele tem que mandar o exército americano, a marinha americana, a força aérea. Então, a China sabe disso. Porque se ele não defende um acordo que ele assinou de um aliado tão importante, acabou esse papel de xerife do mundo. E isso tem consequências, inclusive, nas questões econômicas. Então, hoje, os Estados Unidos estão diante desse cheque. Agora, fazendo aqui uma pincelada na questão escatológica, a gente sabe que todo o relógio de Deus gira em torno de Israel. Sim. Entendeu? Não gira em torno de Estados Unidos, Rússia, China e coisa e tal. Para que Israel esteja absolutamente à mercê dos inimigos, e eu não sei do Rafael, mas eu acredito que Gog e Magog vem primeiro. E Gog e Magog fala literalmente eu tenho um vídeo no meu canal que fala de todas as nações explicando quem é quem. Mas é o quê? É Rússia encabeçando uma guerra contra Israel como principal aliado o Irã. Está lá Pérsia é o Irã. E Gog é o líder da terra de Magog, Meseque, Tubal, que são literalmente essas nações todas aliadas, entendeu? Da Rússia, descendente de Jafé e tal. Para que eles possam crescer e invadir, eles precisam que o principal aliado de Israel esteja fraco. Que é os Estados Unidos. Que é os Estados Unidos. Então, na minha opinião, nós estamos agora num viés de enfraquecimento dos Estados Unidos. Eles ainda são a maior potência do mundo. Porque a opinião pública não vai querer que eles entrem numa guerra que não é deles também, né? Não mas a guerra dentro do próprio país está fazendo com que eles enfraqueçam, entendeu? Eu acho que se alguém fez isso de fora e parece que tem interesse de Rússia e China, foi dividir o próprio povo americano. O povo americano nunca teve tão dividido como agora. É isso aí. E a pandemia ajudou ainda mais a dividir o povo. Então, assim, aquele negócio do patriota e tal que a gente tinha no passado, hoje em dia tá assim, falando, não. Esse negócio de pisar na bandeira, isso aí tá virando uma coisa como se fosse um defeito, entendeu?